Zalas levantou las sejas y sintió, romano humano. No solo tiene una fuerza monstruosa. También tiene la inteligencia para utilizarlo eficazmente. Sosteniendo o informe insumano, lo leyó novamente antes de enviarlo. No hay nada inusual en la bola de fijación ótica. La única razón por la que se rompió que me viene a la mente es probabilmente porque la fuerza que soportó superó su propio umbral. El color verde se muestra em condições normais. Zalas rapidamente empujou Susila hacia atrás y se puso de pé. Como pensé, esto deve informar-se imediatamente. Luego se parou frente ao pergamino y recitou o encantamento. Só Zalas deu o lado de Cairo, que era levar o status de Roman Dimitri ao objetivo de seleção. Sobre o Império Vanhala. No solo lutam juntos, sino que também se dão conta de que, quanto mais alto seu status imperial de uno, mais astuto deve ser. Y também sabem aproveitar os meios de comunicação do país, em sistema de classificação para evaluar o nível de perspectivas de outros países. Porque todo aquele que tiene talento tiene hambre. Dia legar a ocupar uma posição de rango. Aunque eram postos em número, Vanhala los encontrou facilmente. Frente às alas, em la luz brilhante apareceu pastor que vestia uma capa com capucha. Dijo lentamente. Seguramente esta é uma persona que merece muita esperança. Eleva a qualificação de Roman Dimitri Alameda nível a Y encontra uma maneira de reclutá-lo. Utilizava uma voz terrivelmente sem vida para dar ordens. Uma vez mais, o factor mais importante à hora de recrutar talento de outros países é a confiança. Deve ser lo mais natural possível y manipular-lo suavemente para que vuelva Vanhala. Zalas puso su mano sobre su pecho y obedeceu. Inclinou a cabeça respetuosamente, lhe diré a Dimitri que o puente ótico está roto. Roman Dimitri será classificado como um espadachim de 3 estrelas em lugar de 4 estrelas. Esta missão se completará uma vez que lo coloquemos em la posição oficial de rango 100. Esse solo que sua entrada em o ranking causará revuelo em Cairo. Ao dia seguinte, la declaração de Zalas anulou por completo la ordem de Cairo. O nascimento do escritor mais jovem. Em la capital do hermoso Cairo. Este lugar acaba de receber o anúncio que cambia todo o sistema. La voz do noble se surpreendió por la informação que acabava de escuchar. É isso certo? Su serviente mais cercano repetiu cuidadosamente. Se, Zalas do templo Vanhala fui derrotado por Dimitri Y confirmou que é um espadachim de 3 estrelas. Y o rumor de que Roman derrotou Homero também parece ser certo. O senhor Marquete escuchou atentamente mientras descia. Sin embargo, todavia a gente que habla de que Homerose fui tomado por surpresa Y por eso perdió. Sem poder usar seu poder de aura de 4 estrelas. Eu digo, que é da tiene Roman este ano? O serviente respondió, si, 2 anos. Marquete elogia, solo tiene 2 anos pero tiene 3 estrelas. Parece que ha surgido potencial extraordinário em o campo exterior. De repente se acordou de perguntar, como reacionaram os outros poderes. O assistente lhe informou imediatamente sobre a situação. Las grandes potências começaram rapidamente a actuar, especialmente los dos impérios Cronos y Vanhala. Marquete estava enojado, os malditos bastardos do império, como se atrevem a contactar-lo antes que a nós outros. Mientras que o lugar donde apareceu fui Cairo Y nenhum outro. Actualmente Cairo está dividido em 4 facções. La facção real apoia ao majestuoso rei. La facção aristocrática reunida em torno ao Marquete Benedite. La facção pro Cronos Y a facção pro Vanhala está influenciadas desde afuera. Tal é essa a situação de la pequena nação de Cairo. Ordenou rapidamente que enviáramos rapidamente alguém para trazer a Roman Dimitri de regresso a nuestro lado antes de que se fueran las outras facções. Marquete se frotou a barbila y enfatizou, especialmente ao lado real. Devemos fazer todo o possível para evitar que caiga em suas manos. Em el reino de Cairo, em el frente ocidental, la puerta de la cidade estava vazia. Cairo comparte uma fronteira ocidental com o Império de Cronos y la fronteira sur com o reino de Hector. Cronos foi uma de las dos grandes potências do continente, cuna do imperador Alejandro. Intenta sempre pedir-lhe a Cairo que se fusione y se convierta em su país sujeto. Y ataques em la zona fronteiriça durante muitos anos. Cada dia são mais los soldados de Cairo que se apresentam em frente. Los ciudadanos de Cairo se rindieron a los inimigos de su nación Y família para seguir a Cronos. Também los presionou para que se rindieran desde dentro. Mirando los cadáveres de los soldados amontonados em las líneas de frente. Se escuchou o sonido de soldado maldiciendo, maldita escória real. Se quejou indignado, incapaz de crer que ni siquiera se nos permitiera celebrar funerales para aqueles que lucharam por este país. Uma persona preocupada perguntou, estás bem, Rodvel? Dijo em voz baixa, e a me reacostumbrado, e a não é esse como la primeira experiência. Esse soldado juntou las manos detrás de la cabeça com desgosto. Nunca pensei que la linha de frente estaria tão desgustada. Cada dia penso em renunciar a mi diploma de estudante y regressar a casa.
Se acercaram ao lugar donde estava a vela incendida, incendiaram o fuego y lo arrojaram ali. Los dos observaram em silêncio como o fuego queimava los desafortunados soldados hasta que se celebrou o funeral. Rodvel reflexionou, em realidade, este é um país pequeno y débil como o nuestro. Pero la batalha ocidental no tuvo dia pacífico porque aqueles apontaban a Cairo desde afuera. Eu amigo de Rodvel dijo tranquilamente, has oído la notícia? Tu hermano Román se ha convertido em impostor. Frunció el seno y pensou em Román. Apretou los punhos incomodamente, realmente alcançou as 3 estrelas. No, eu hermano menor que conosco não poderia ser eso. Rodvel refutou friamente, esse solo rumor, não sei porque mi família difundiu tales rumores. Pero ouvida-te de hacer trampa, ni sequer puedes cuidar de ti mesmo. De pai frente ao fuego crepitante, dijo suavemente, quando legue o momento adequado, la verdade aparecerá. Em la casa de Dmitri em esse momento se oyó la voz del serviente. Jovem maestro, tiene invitado que viene a verlo. Román se surpreendió y luego ordenou que todos salieran. Em la sala de estar, em esse momento, o enviado Becter estava sentado frente a Román com uma atitude conciliadora. Iré direto ao grano. Sirvo bajo o mando del rei de Cairo. El de una sonrisa falsa, la razão por la que vine a verte Dmitri S para nombrar-te. Román Dmitri, se convirtió em o cavaleiro real de los 7 imperiares. Así que la facción real também ha comenzado a actuar para traer a Román Dmitri, el dragão escondido em la frontera. Las 4 facciones de Cairo entrado em ação. Román se rió entre dientes antecipando su próximo drama. Los cavaleiros reales são personas que servem diretamente ao rei. Se convirtió em la posição mais alta que um cavaleiro podia alcançar. O enviado Becter juntou as manos y explicou. Em realidade, nominar diretamente alguém como cavaleiro real é algo muito raro. Normalmente, tendria que passar por o árduo processo de seleção estabelecido por la propia família real, por el privilégio de servir em la cavalaria. Lo miró y sonrió, pero eu era uma excepção. Se vienes com nós outros a la ciudad ahora y juras lealtad ao rei, serás admitido sem necessidade de passar por admissão. Román lo interrompió, eso é todo. Becter se sentiu ofendido. Te niegas? Estou tranquilo, não é óbvio. Só eu e o maior de la família Dmitri, no soy débil ni tenho debilidades. Entonces, por que tenho que convertir-me em um cavaleiro real? O enviado rapidamente ofereceu atractivos benefícios para invitar. Uma vez que te conviertas em um cavaleiro real, receberás tu propia mansão. Y a la família Dmitri se lhe dará uma posição mais alta. Romano não estava contento, era eso lo mejor que temia la família real? Becter se surpreendió com sua pergunta, lo mejor? Deu um golpe na mesa y dijo em voz alta, estás cometendo um gran error, podrás convertir-te em um cavaleiro real, conseguir uma nova posição, incluso hay uma nova mansão justa em la capital. Essas recompensas são demasiado grandes para el. Román enfatizou cada palavra, tu eres eu que está delirando. No soy eu. Becter está confundido, que queres dizer? Dijo lentamente, há 5 dias, alguém de la família deu conde Gregório. Venha a mim a câmbio de mi promesa de lealtad a la família. Me ofereceram dar-me uma mansão em la capital. Miles de metros quadrados de tierra y ouro y plata. Ademais, também querem que me una a la família através de matrimônio político. Eu enviado maldijo em silêncio, los bastardos del território quando os haviam actuado primeiro. Romano aparado todavia, desde la família denverá-se 3 dias. Querem ser mis mecenas. Anoche conheci alguém de la família Benedite. Nos ofereceram uma condição mais inusual. Oferecem 3 vezes as condições de outras famílias. Ademais, eu mês que viene eu mesmo governaré la família Dmitri. Ao escuchar esto, eu cielo frente ao enviado se derrumbou rapidamente. Realmente havia terminado. Juntou as manos sobre as rodilhas y se culpou a si mesmo. Legamos demasiado tarde. Pero Becter todavia intentou convencê-lo. Aún así, todavia não há nenhuma razão por la que não elegerias estar com nós outros. Como dijiste, são traidores que conspiram para devorar todo o reino. Gracias ao líder de los cavaleiros reais, o mejor espadachim de Cairo. Detuvo la rebelião. Ao ver que Román estava em silêncio, aproveitou para descer mais y los controlou por completo. Sin embargo, governar o país é difícil para la família real porque seus olhos y oídos são ilimitados. O enviado estava cada vez mais preocupado, pero sabia que Cairo era realmente um país pequeno. Incluso as propostas anteriores se encontraram com a oposição de los nobres. Así que lo único de lo que estou seguro é esse de que ocuparás o puesto de cavaleiro real. Sin embargo, te lo ruego com urgência y sinceridade. Podrás aportar tu fuerzas ao rei? Román sonrió em secreto. Em um solo reino há 4 poderes. Estou acostumbrado a esta situação, porque só eu do 10º hijo de Tinhoa. Se cruzou de braços tranquilamente, las 3 ofertas anteriores incluso de la família real não me convencieron.
Por lo tanto não tenho intenção de aceitar nenhuma oferta. Eu enviado acaba de ouvir-te decir, no rechazaré todo. Em esse momento, de um suspiro de alívio, todavia sem negá-lo, pero aún com esperança. Roman se puso de pé para invitar a los invitados, assim que deverias regressar hoje. Becter também respondió rapidamente, entendo. Inclinou a cabeça em sinal de saludo. Esperarei o dia em que dediques tu lealtade ao rei. 4 ofertas, 4 rechazos. Roman não tinha intenção de aportar nenhum poder. Sonrió levemente. De todas formas nos enfrentarão. Deveríamos ganhar tempo haciendo esperar a las 4 fações. Una manana, eu sonido constante de um palo todavia se escuchava em o campo de prática. Roman acabava de terminar de praticar e se detuvo a descansar um momento quando se escuchou um saludo a seu lado. Resultou ser um camareiro, se inclinou cortesmente, venia do departamento de inteligência humana de Valhalla. Estava um pouco surpreendido, era Valhalla pero levava o uniforme de Dimitri. Tienes las cejas um pouco levantadas, que é pasa? Seus olhos se volvieram frios y amenazantes. Não enviou mensagem à família de enverá-se nos dias? Markin se sobresaltou, pensando que ele pasava los olhos de esta persona, pero habló rapidamente. Lamento mucho haber-me acercado a usted com tanta rudeza. Mientras se inclinava respetuosamente, explicou que em esse momento, devido a que havia demasiadas manos y ojos, não podia actuar correctamente. Pero por ahora, puedes considerar isto como o sincero desejo de la família Valhalla. La família Valhalla valorou plenamente seu potencial. Esse falso camareiro tentou convencer-lo lo melhor que pudo, pero seus antecedentes eram um problema. Ademais, abandonaram na família bastante rica como la de Dimitri também é esse um assunto difícil. Estamos aqui para dar-te uma posição Y1 na mina de metal, também te daremos um território fértil, para ajudar-lhe a manter sua posição em la família como persona capaz. Roman estava um pouco surpreendido, la supervivência de minha família era realmente uma proposta estranha. Mark enfatizou que o mais importante para um espadachim é esse o poder. O Império Valhalla possui o livro secreto YS também o regalo que prometeu que lhe dariam. Roman estava realmente surpreendido. Valhalla se especializa em coisas como magia mental. Grandes habilidades com a espada Y conservavam todos os registros de seus antepassados, los guardava em la biblioteca familiar. La atenção plena se define mais estrechamente através de los métodos de respiração, meditação y gestão mental associados com o taoísmo y las artes marciais chinas. Estes registros se classificam segundo o nível de conteúdo, excepto los registros especiais. O também é o nível mais alto, las cópias restantes se almacenam todas em la primeira classe. Markin sonrió, ao final, Valhalla organizará o principal aparato de governo después de conquistar los 6 palácios. Se acepta seguir-los, la glória, la riqueza y o poder se alcançarão rapidamente. Entrecerrou os olhos, assim que deu o lado de Valhalla, donde o glorioso futuro te pertenecerá. Roman elogiou em silêncio, e o nível do ritmo do discurso persuasivo golpeou a psicologia humana. Qualquer persona inteligente aceitaria a oferta, pero usted vê em contra de la maioria y disse firmemente, me niego. Markin se surpreendeu imediatamente, em sério? Roman explicou que a razão de minha negativa não foi porque suas ofertas não foram o suficientemente atractivas nem por minha lealtade ao reino. Se perguntou, entonces por quê? Ele respondeu ao amado, hemos recebido muitas ofertas. Isto é uma encruzilhada em la vida, assim que não se trata solo de sugerencias, quero considerar cuidadosamente que vale a pena sacrificar. Markin quedou completamente surpreendido por la resposta. Roman crê que a maneira de aumentar a própria autoestima sem tomar partido é se parecer honesto. Personalmente, para mim someter-me a uma determinada fuerza será uma decisão difícil. Assim que para ser que qualquer poder que era tus servicios. De alguma maneira, Roman deve ser crer a la gente que, uma vez que jura lealtade, lhes dedicará lo melhor de si. Y. Martin se comovió ante essa expressão sem saber que era solo uma simulação deliberada. Não podia saber lo que estava pensando, assim que quando escuchou esto, sonrió ampliamente. Não sei quanto tempo tardaréis em dar-os conta do valor de Valhalla, pero não podemos esperar demasiado. Markin sugeriu seriamente, tenha cuidado de não dar-se conta demasiado tarde, assim que por favor responda no extra oferta em esse momento. Roman asintió rapidamente para demonstrar que havia entendido. Seguiu la vuelta y se alejou, pero de repente ouvidou algo. Markin seguiu la vuelta y dijo, te daré um regalo como símbolo de nuestra próxima colaboração. Leis recordou, tenham cuidado com seu escudo de defesa Deus Sur, é esse como uma bomba que poderia explotar em qualquer momento. Em la casa de Dimitri, el y Hans se despediram de Roman, Romero habló y finalmente se fueron. Estava confiado, padre, vou ver sano, dijo Roman y luego com decisão seguiu la vuelta y se alejou. El senhor Romero suspirou preocupado, la senhora Lihana tomou a mano de seu esposo y o consolou suavemente, não se preocupe demasiado, não é essa la fronteira norte.
donde compartimos um limite com o domínio de Cronos. Ela sorriu levemente. Fui enviado à fronteira sur segura. Frunciou o seno ligeiramente. Definitivamente regressará sano y salvo. Lo sé. Ao mirá-lo de espaldas mientras se va, suspirou, pero supongo que preocupar-se por sus hijos é inevitável. Romano estava listo para pelear y gritou a seus soldados, vamos. Vocês resonaram. Aún não sabiam que la aparição de Román en la fronteira sur traeria consequências tão pronto como regressara. Em la última estação forestal antes de chegar à la fronteira sur, Román ordenou. Descansaremos aqui ou y continuaremos hacia la fronteira tão pronto como leguemos manana, dijeron los soldados ao unísono, obedeciendo las ordens. Los soldados estavam ocupados trasladando suas pertenencias à la posada de la carretera y felizmente alquilaram uma posada para nós outros esse dia. Escuché que outros nobres obrigaram a seus soldados a acampar afuera, como se esperava de nuestro senhor. Román se havia instalado em la habitação de um motel pero escuchou ruídos inusuais afuera. Apenas havia bajado as escaleras quando escuchou uma voz fuerte. Quienes são ustedes, cabrones, sabem quem sou eu? Voz arrogante, sou hijo de la família Beck. Resultou ser um tipo grande y gordo. O nome dele é Henry Albeck. Román leu o conteúdo da carta. Ouvi dizer que você estava em uma missão de defesa nacional. Entendo suas contribuições para este reino, mas não posso deixar que alguém como você se torne um de nós. Danos aos olhos e à saúde em ambientes agressivos. Eu intervim para que você fosse enviado para a linha de frente sul. Lembre-se bem disso. A família Benedito está sempre esperando por você. Román terminou de ler a carta e ficou pensativo. Nos últimos meses, ele tem demonstrado continuamente sua boa vontade. O marquês que lidera a facção nobre realmente não deve querer perder prestígio. Além de mim, não há ninguém mais talentoso para lutar contra os cavaleiros nacionais. Ele pensou na linha de frente sul, contrariando a crença do marquês de que seria seguro lá. A agência de notícias Van Halen disse que o lugar era uma bomba relógio prestes a explodir. Certamente, quando eu chegar lá, vou descobrir. Uma voz alta soou, sou o único filho da família Albeck. Aquele cara gordo se apresentou orgulhosamente, Henry Albeck. Chris olhou para aquele cara arrogantemente alegando ser descendente de um dos membros do clã sagrado de Cairo e que queria usar esta pousada. Como um ser desprezível como você ousa me desobedecer? Román viu o barulho e se aproximou para perguntar, o que está acontecendo? Chris teve que explicar a situação. Ele nos ordenou que saíssemos daqui porque queria usar esta pousada. Eu disse que reservamos o lugar todo, mas ele continua teimoso. Román se lembrava do tipo de família que era a família Albeck e a desprezava em sua mente. Ele estava se deleitando em sua antiga glória, enquanto agora eles nem eram mais uma raça sagrada. Mas ele realmente não se importava, não importava de qualquer maneira. Román perguntou novamente, por que temos que ir embora? Henry ficou surpreso com a pergunta. Ele perguntou, você é o dono deles? Ele admitiu, sim. Henry surtou, então seja um pouco mais razoável. Ele era arrogante na frente dele, não sei de onde você vem. Mas você entende que me aborrecer acabará sendo extremamente prejudicial para você? Porque todos nós estamos buscando treinamento no sul ou não? Que Henry ordenou arrogantemente, vou te dar 10 minutos. Leve esse lixo com você e saia da minha vista. Román observou o comportamento de Henry e entendeu. Então é assim que as pessoas tratam os membros de uma família pequena como Dimitri. Ele disse friamente, não vou deixar esta pousada. Sua mão foi colocada sobre a espada e gradualmente a puxou para fora. Existe uma maneira muito simples de resolver o problema em casos como esse. Román apontou sua espada para Henry e ordenou, desembainhe sua espada. Seus olhos brilharam de medo. Se você me vencer, deixarei esta estalagem com prazer. Que Henry agora estava irritado com o desafio do irmão. Você ousa. O soldado ao lado de Henry de repente percebeu algo. Pare imediatamente suas ações. Pare agora. Caro mestre, Henry perguntou com raiva. Como? Ele disse imediatamente, esse nome é Román Dimitri. O espadachim ficou famoso recentemente por se tornar o gladiador mais jovem da história. Henry parou quando ouviu isso e entrou em pânico. Aquele bastardo é o Román Dimitri? O lutador mais jovem de Cairo, em batalha com Baco. Ele matou seu filho mais velho na frente do próprio pai. O diabo não tem sangue nem lágrimas. É Román Dimitri? Román ouviu parado e perguntou. Por que ele parou ali de repente? A mente de Henry agora está em branco. A cola está dura e ele se sente realmente quebrado. Sua mente pintou a cena dos olhos de Román brilhando com fogo, olhando para ele enormemente. O próprio Henrique sabia o resultado, sacou sua espada e o resultado final foi sua morte. Ele suou profusamente pensando naquela cena, fingindo, com licença. Esquecemos que somos limitados, mas Henry ainda fingiu, vamos acabar com isso. Vamos fingir que a culpa é minha e que tudo já foi resolvido. É melhor você ser grato. Não quero nada mais do que puni-lo por desrespeitar a família Albeck. Mas no meio da fala, ele abriu os olhos e olhou. Henry ficou surpreso ao ver Román parado na sua frente, sem dizer uma palavra.
Ele gritou e saiu correndo da loja. O soldado que o seguia não teve tempo de chamá-lo. Romain olhou para esta cena e não sabia o que dizer. Em sua mente, ele disse a si mesmo: então a linha de frente sul é assim. Naquele dia, aconteceram até 3 incidentes semelhantes. E todos os 3 fugiram em pânico depois de ouvir o nome de Romain. À noite, Romain foi até a cervejaria e contou a história ao dono. Depois de ouvir, ela comentou: isso é muito comum aqui. Comparada com a linha de frente ocidental, esta linha de frente sul não apresenta perigo real, pois temos relações bastante amigáveis com Heitor. É por isso que os filhos dos nobres, aqueles que não conseguiram escapar das garras do clã, fizeram o possível para chegar às linhas de frente do sul. Também conhecido como resort, o treinamento é frouxo. E não há nada aqui que faça alguém arriscar a vida. Este é um local perfeito para os nobres cumprirem seu dever de proteger seu país. À noite, Romain olhou para o mapa. Ele calculou que, exatamente 48 dias atrás, a equipe de expedição do reino Heitor havia cruzado a fronteira. Mesmo que eles apenas confirmassem os movimentos da linha de frente sul e depois retornassem. Mas depois também verificou mais 3 vezes na linha de frente sul. Ele ficou parado no meio da sala com apenas uma luz acesa, contemplando. Não tenho certeza se eles estão se preparando para a guerra ou não, mas apenas a partir de pequenos pedaços de informação coletados. Também mostra que a atual linha de frente sul não é um lugar sagrado. Romain abriu um sorriso perigoso. Guerra. Ele esperava, ele sentiu, um cheiro familiar de sangue pairando no ar. Na manhã seguinte, um homem apresentou em voz alta: eu sou o Visconde Balefranc, maestro. A Southern Training Management é um lugar que fornece treinamento básico para soldados enviados para a linha de frente sul. Após 3 semanas de treinamento, você será adicionado ao corpo de reserva e passará o restante de seu serviço lá. Os soldados abaixo não ouviram, todos bocejaram. Seja qual for seu título antes de entrar para o exército, esqueça tudo. Aqui, você é simplesmente um soldado completando seu serviço militar. Romain também estava lá para ouvir. Se algum de vocês cometer atos que violem as regras, então você terá que aceitar a punição de ser enviado para a linha de frente ocidental. Romain deu um suspiro de alívio. Ele se sentia normal com essa punição. Foi simplesmente enviado para as linhas de frente ocidentais. Eu pensei que ninguém teria medo, mas ele olhou em volta e viu todos ficarem tensos e sérios. O comandante anunciou: esta noite vocês serão informados sobre o cronograma de treinamento. Arrume os móveis na área designada. Ao retornar, alguém de repente chamou Romain. Esse cara veio lhe dizer: o comandante quer falar com você em particular. Assim que nos conhecemos, vi Barlet sorrindo e dando-lhe as boas-vindas. Ele perguntou: sua viagem ao sul foi confortável? Ele educadamente respondeu: claro que não há problema. Barlet também o convidou educadamente para se sentar. Ele demonstra afeição por você. Você sabe o quanto fiquei animado quando soube que você seria transferido para cá? Romain Dmitri, o lutador mais jovem do Cairo. Só a notícia do nascimento do dragão oculto de Michi já me deixa muito animado. Romain ainda não está muito interessado. Barlet agora está entrando na história principal. Para ser sincero com você, chamei você aqui para confirmar uma coisa. É verdade que o Marquês Benedito usou as mãos e os pés para transferir você para a linha de frente do sul? Romain não negou. Sim, eu não pedi para ele fazer isso. Mas ouvi dizer que ele influenciou isso a acontecer. O rosto de Barlet ficou sinistro enquanto ele pensava. O Marquês Benedito está investindo uma quantia significativa de dinheiro em Romain. Ele fez seus próprios cálculos. Se eu construir um relacionamento com Romain primeiro, então talvez eu tenha a oportunidade de entrar no aparato central. Os olhos de Barlet brilharam para negociar. Então, vou lhe dizer francamente, quero causar uma boa impressão no Marquês. O campo de treinamento do Sul também não é ruim, mas não pode ser comparada à vida luxuosa de um membro do aparato central. Portanto, farei o meu melhor para apoiá-lo enquanto estiver aqui. Em troca, quando você encontrar o Marquês Benedito no futuro, simplesmente diga a ele: o Visconde Balefranc tornou minha vida no campo de treinamento do Sul mais fácil. É tudo o que pedimos. Romain ouviu seu pedido e pensou consigo mesmo. O que ele disse foi muito descarado. Não há razão para eu recusar o que ele voluntariamente me deu. Depois de conversar com Barlet, Romain retornou. Mas assim que saí pela porta, alguém ligou e te encontrou, seu bastardo. Era Henry da pousada da última vez, parecendo suado. Parece que ele correu por todos os lugares para encontrá-lo. Você já causou problemas. Ouviu o que eu disse? Você sabe quem é minha família materna, a família Frank? Henry se gabou confiantemente. O Visconde Balefranc do campo de treinamento do Sul é meu tio. Você percebe seu erro agora? Romain ouviu esse nome e ficou atordoado. Ele se abaixou para olhar aquela figura baixa e confusa e perguntou: então o que você espera que eu faça com essa informação? Henry viu que ele estava calmo e bravo. Você realmente não entende o quanto você planeja? Ele xingou com raiva. Droga, espere aqui. Henry correu para dentro da sala, para ver se conseguia manter a compostura. Ele gritou: tio,
Barley na sala viu Henry chamando e ficou feliz. Por que você está tão chateado? Meu querido sobrinho, você tem coragem de me repreender? Tio, se minha vida fosse ameaçada por alguém da família do Sul, o que você faria? Barley gritou com raiva. O quê? Quem diabos ousa ameaçar você? Henry o levou para fora da porta, ele ficou furioso e xingou. Como ousam tocar no meu neto? Mesmo se morrermos, devemos pisoteá-los. Henry olhou para frente com alegria, ele está do outro lado daquela porta. Assim que a porta se abriu, Barley arregaçou as mangas e se preparou para lutar. O punho, originalmente destinado a matar alguém, agora caiu sobre seu sobrinho. Vendo seu dente voando para fora, a cabeça de Henry estava cheia de perguntas, antes que uma foto de Henry quando criança aparecesse e gritasse. Tio Barley. Barley Frank também amou alegremente. Meu sobrinho. Ele se lembrou da cena do garotinho e pensou alegremente. Desde criança sou próximo do tio Barley. Ele sempre obedece aos meus desejos. Às vezes até o amo mais do que a minha mãe. Mas o choque do soco fez Henry abraçar o próprio rosto de alegria e gritar fracamente entre lágrimas. Tio. Barley ignorou o sobrinho e disse a si mesmo. O oponente é Roman Dmitri, que foi apoiado pelo Marquês Benedito e tem dinheiro ilimitado. Ele suou e admitiu seu erro. Ó Deus, por favor, tenha pena do meu sobrinho. Barley tentou explicar. Eu deveria tê-lo ensinado melhor. Peço desculpas em seu nome. Roman também não aceita essas coisas. Então, em sua homenagem, vou deixar para lá. Ele não ficou muito tempo e imediatamente pediu permissão para ir para casa. Barley sorriu e agradeceu por não levar isso a sério. Assim que ele saiu, ele imediatamente se virou e xingou o sobrinho. Seu idiota, Roman é quem tem a atenção do Marquês Benedito. O que você está pensando que está se opondo a ele? O rosto de Henry agora está cheio de raiva. Mas por que ele me bateu? Vendo isso, ele teve que abaixar a voz. Quando você vai crescer? Se continuar se comportando como faz em casa, não poderei protegê-lo. Bairle de repente pensou em algo. Ele fez um plano. Roman provavelmente tem um pouco de rancor contra mim, então de agora em diante eu vou deixar você formar dupla com ele o tempo todo. Não importa o que, ele tinha que criar um relacionamento com Roman. Henry se sentiu confuso sobre o que seu tio estava planejando fazer. Ele até o lembrou. Lembre-se, se você não ouvir, vou mandar você para a frente ocidental. O rosto de Henry empalideceu quando ele ouviu isso. Roman agora retornou ao seu quarto para descansar. Estou satisfeito com essas condições. Uma sala privada. O Visconde Bairle é realmente dedicado. Alguém que mostra abertamente sua ambição é fácil de controlar. Acho que no futuro o tempo gasto no campo de treinamento do Sul não será tão ruim. Em uma sala do quartel de treinamento, um homem olhava para um pedaço de papel sobre a mesa e exclamou, incapaz de acreditar que tinha que organizar jogos de guerra para os nobres. Esse era o instrutor no campo de treinamento do Sul, Mark Burney. Ele lembrou, 3 anos atrás, eu era um oficial militar veterano na frente ocidental. Eu me voluntariei para lutar na frente ocidental por lealdade ao reino e, em inúmeras batalhas nos últimos 10 anos, protegi Cairo. Comecei como um soldado comum e me tornei um comandante liderando centenas de pessoas. Mas então, um momento quebrou tudo. Em uma batalha na frente ocidental, perdi meu braço direito, a mão que segurava minha espada. Naquele momento, não foi a dor, mas o pensamento de que minha vida de luta havia acabado que me fez sofrer. Depois desse incidente, em reconhecimento às minhas contribuições na frente de batalha, fui nomeado instrutor no campo de treinamento do Sul. Terei que deixar o campo de batalha. Eles ainda tentam me confortar dizendo que ainda posso contribuir para proteger a pátria. Mesmo que seja doloroso, ainda aceito a realidade. Mas o sistema de treinamento no acampamento do Sul era um desastre. Lá, todos tinham que treinar igualmente, mas os nobres eram isentos de treinamento. Descreve um sistema de treinamento rigoroso, começando com 3 semanas de treinamento básico. Mas não faz sentido se os nobres que comandam não participam do treinamento. Então qual é o sentido? Ele olhou impotente para os nobres, que pelo menos fingiam praticar. Um desses nobres se gabou. Da próxima vez que você vier até mim, eu lhe mostrarei o que é a verdadeira felicidade. Eu sempre darei boas-vindas a vocês. Aqueles nobres descansando alegremente sob as árvores conversando. Mark Burney não conseguia olhar além deles. Ele ficou chateado. Não conseguia acreditar que eles conseguiam relaxar daquele jeito. Eu não aguentava mais. De repente ele ficou surpreso. A visão dos soldados em fila esperando diante de seus olhos o surpreendeu. No quartel sul, eles estavam alinhados ordenadamente, e havia também um comandante. Ele ficou surpreso. Eles não sabiam nada sobre esse lugar? Aproximando-se de Roman, ele disse que o acampamento do Sul não exigia treinamento de nobres. Mark Burney sorriu ironicamente. Se alguém quiser descansar, pode ir sentar lá e assistir outros praticando como eles. Roman olhou para o lado. E eles? Entre aqueles alegres aristocratas, Mark Burney era caloroso. Sim, isso mesmo. Roman disse sombriamente que o inimigo não discriminará entre classes ao atacar. E nem todas as batalhas ocorreram nas planícies. Montanhas, rios, lagos,
Os comandantes devem sempre completar suas missões em todos os terrenos. Então você deve ter boa resistência para acompanhar seus soldados. Portanto, os comandantes também devem participar do treinamento. O que ele disse surpreendeu Mark Burney e entendemos que era o campo de treinamento do Sul. Era uma forma de testar a força dos soldados e também um meio de transmitir experiência. Mark Burney viu Roman falar daquele jeito e ficou surpreso e impressionado. Ele também entende muito claramente o significado do treinamento. Roman disse-lhe francamente: então não finja esse sorriso na minha frente, estou pronto para aceitar qualquer tipo de treinamento. Mark Burney ficou comovido. Esta é a primeira vez que ouço um nobre dizer algo assim. Também ouvi dizer que as pessoas arriscam suas vidas por alguém que não as reconhece. Eu ia apenas chegar a um acordo e começar a sessão de treinamento, mas não funcionou. Ele se virou e caminhou até o pódio. Determinado, nessas 3 semanas farei o melhor que puder. Mark Burney respirou fundo e gritou alto para anunciar o início da primeira semana de treinamento físico. Então, os portões do inferno se abriram. Roman e os outros soldados começaram a correr em alta velocidade. Mark Burney os comandou. Este exercício é para preparar a zona de frente dura, treinando pessoas para serem flexíveis a qualquer hora, em qualquer lugar. Chris e Kevin correram a toda velocidade para perseguir Roman. As pessoas escalam esta montanha todos os dias, não importa o clima. Os outros caras que ficaram para trás olharam cansados para aquelas 3 pessoas. Esses caras. Eles ficaram surpresos e confusos, pensando no que diabos aconteceu com eles, na noite anterior ao pôr do sol. Todos ainda estão praticando constantemente. Mark Burney também comanda entusiasmo. A guerra é uma batalha psicológica que não sabemos quando terminará. Ao balançar suas espadas continuamente sem limites, todos irão superar seus limites. Aqueles que perderem o meio do swing terão que praticar mais, mesmo que durmam, eles ainda terão que balançar. Somente quando está completamente escuro podemos descansar confortavelmente. Houve algumas pessoas que xingaram, eram mentirosas, mas disseram que o treinamento no quartel do Sul era fácil. Eles estavam perto do riacho para se banhar, 3 deles continuavam reclamando cansados. O primeiro dia foi tão difícil, acho que foi culpa de alguém que a dificuldade aumentou. Uma pessoa não muito longe deles: ei, fale baixo, pense nisso pelos outros. Outra pessoa concordou: sim, comparados a você, somos apenas tolos. Se estivéssemos preparados com antecedência, seria moleza. Mas como não treinamos há tanto tempo quanto vocês, é claro que há uma lacuna. Alguém perguntou de volta, certo? Sou Henderson. Perguntei à pessoa que acabou de falar: há quanto tempo você treina? O outro cara ficou surpreso e respondeu: faz menos de 1 ano. É claro que seremos mais fracos do que aqueles que treinaram por muitos anos. Henderson negou imediatamente: você está errado, nós treinamos apenas por 3 meses. Dito isso, estou desconfiado. Você não tem tempo para se preparar? Sua expressão fria fez o outro cara ficar pálido de medo. Pare de dar desculpas, você simplesmente não está dando o seu melhor. Quando Henderson leu o anúncio de recrutamento, ele havia decidido se tornar subordinado de Roman Dmitri. Ele cerrou os punhos, um pouco preocupado porque a posição que escolheria seria apenas a de um soldado comum. Então acho que não preciso ter habilidades especiais para ser recrutado, certo? No entanto, isso é um grande mito. Mercenários veteranos como Lucas, Puck e outros, reunidos sob o comando de Roman, estão todos pessoas notórias. Henderson rapidamente se tornou um cordeiro cercado por lobos ferozes. Ele estava extremamente preocupado e assustado. Será que sobreviveria ali? Henderson então disse a Chris: é uma pena, mas não creio que eu tenha o direito de servir o Sr. Roman. Chris não entende. Por que você pensa isso? Henderson então explicou: como tenho certeza que você sabe. Eu mesmo não passo de uma pessoa inútil, incapaz até mesmo de brandir uma espada. Ele abaixou a cabeça em autodepreciação, alguém que passou a vida inteira capinando o solo e cultivando vegetais como eu. E então vir aqui para exigir servir o Sr. Roman, que ato arrogante. Chris perguntou novamente: você quer dizer que desistirá só porque é inferior aos outros? Henderson assentiu que sim. Chris então começou a nos contar: a primeira vez que conhecemos Kevin. Ele é apenas uma criança com nada além de olhos cheios de ódio. Chris compartilha: honestamente, eu nem entendo por que ele aceitou um pirralho desses aqui. Henderson também se sentiu confuso. Ele continuou: mesmo assim, você viu o Kevin agora? Em pouco tempo, ele se tornou um guerreiro que ninguém ousava subestimar. Usei a mim mesmo como exemplo, eu costumava ser muito arrogante. Chris lembrou-se das surras dolorosas. Com meu ego tolo, eu o desafiei para um duelo na primeira vez que nos encontramos. E então, no final, meus dentes da frente quase foram arrancados. Ele olhou friamente para Henderson: eu já fui um sapo no fundo do poço assim. E então sua orientação mudou pessoas, como Kevin. Chris abaixou a voz: ouça com atenção. O quê? Ele pessoalmente escolheu você para ser seu subordinado, o que significa que você pode estar sendo patético agora. Mas você tem potencial para crescer, assim como Kevin e eu.
E é o senhor a quem servimos que o ajudará a fazer isso. As palavras de Chris pareceram ir direto à sua mente, fazendo Henderson congelar. Henderson cerrou os punhos e admitiu, francamente, não estou tão confiante em mim mesmo. No entanto, Henderson imaginou-se trabalhando duro. Deve ter havido uma razão para ele me escolher entre os inúmeros candidatos que existem por aí. Não sei como um fazendeiro como eu ficará mais forte. Mas seus olhos se tornaram firmes quando você disse, eu acreditarei em Nosso Senhor. Daquele dia em diante, minha vida começou a mudar, disse Henderson. Estou ancorado em treinamento formal nos últimos meses. Sem se importar com o quão difícil é. Mesmo que eu vomitasse ou desmaiasse, eu ainda colocava todas as minhas forças para acompanhar meus companheiros. Então, finalmente, me tornei quem sou hoje. Henderson perguntou ao sujeito, você sabe o que é guerra? O rosto da outra pessoa olhou para ele com confusão. Henderson continuou. Talvez vocês fiquem aí reclamando que não conseguem lutar. Por que não há tempo suficiente para se preparar? Na fronteira entre a vida e a morte. Em um lugar onde matar é a única maneira de sobreviver? Ele franziu a testa, em vez de tentar reconhecer e superar suas próprias fraquezas. Henderson olhou severamente para o outro homem. Vocês tentam rebaixar os outros para se tornarem iguais. Não só ele, mas todos ali ouviram o que Henderson disse. Todos ficaram sem palavras, sem dizer uma palavra. Não quero ficar lá por muito tempo. Depois de se virar e ir embora, ele não esqueceu de deixar uma frase. Um bando de gente patética. O exército romano estava pronto para lutar. O rigoroso treinamento físico continuou. Mesmo que as dificuldades aumentem dia a dia, eles ainda cerraram os dentes, tentando continuar o treinamento até o fim. Os nobres não treinavam, mas sentavam-se e descansavam à sombra das árvores, olhando-os sarcasticamente. Não entendo como eles podem se esforçar tanto. Se esta fosse a frente ocidental, as coisas seriam diferentes. Outro sujeito imediatamente se perguntou, mas a frente sul não está fora da zona de guerra? Um deles desprezava aquelas pessoas com mentes inatas. Eles estão apenas desperdiçando seus esforços em vão. De que outra forma o grupo de Dmitri poderia chamar atenção senão abaixando a cabeça e dando o melhor de si? Os outros também riram. Henry também sentou-se para descansar, mas não participou da conversa. Você se sentou e pensou em como abordar alguém como ele? Ele observou ponderar, ele não percebeu que iria melhorar. E se conversarmos e formarmos relacionamentos com outros nobres? Henry franziu a testa, incompreensível. Essa era uma questão entre plebeus e nobres, hein? Ele não conseguia pensar em nada, então não quis pensar mais e bocejou. Esqueça, tudo vai se encaixar. No Palácio Real, o chefe da guarda Jackson estava se reportando ao rei. Ele afirmou, no ano passado, o corpo de guarda se infiltrou e investigou as 5 linhas de Cairo. Na frente sul um total de 48 vezes. Por meio de investigação preliminar, determinamos que sua capacidade de defesa está se movendo completamente para a frente ocidental. Foi porque a guerra contra Cronos levou a sua frente sul. Tornou-se mais negligente. Portanto, conquistar a frente sul não será mais um grande problema. O rei Heitor apenas ouviu em silêncio do começo ao fim. O reino de Heitor já foi uma potência comparável ao Império de Cronos. Um reino que cresceu rapidamente graças às suas capacidades militares. Sofreu uma derrota humilhante na batalha com Valhalla e gradualmente desapareceu. A força de Hector agora depende somente de Cairo. E agora é apenas um reino que não é muito diferente dos outros 5 reinos do continente. Então o caminho da paz e da harmonia é a única escolha. Edwin falou de repente agora. Posso perguntar isso, Majestade? Eu te dou permissão. Me diga, eu te dou permissão. O príncipe Edwin disse que nosso reino de Heitor sofreu muito. Desde a maior perda de receita em mais de 5 anos. Ele continuou. O dinheiro que pedimos emprestado ao tesouro para resolver esse problema deixou uma grande quantidade de lucro, nos sufocando todos os dias. Nosso reino realmente não tem capacidade para ir mais longe, a esse ponto. Ele declarou sem rodeios as consequências. Heitor não teria mais nada a chamar de reino. O rei Heitor, é claro, entendeu, respondendo cansado ao filho. Não é que não saibamos disso, isso é consequência das guerras deixadas pelos nossos antepassados. Edwin continuou, nosso reino perdeu muito na guerra. Então eu também tentei me separar da guerra e daquele passado doloroso. Faço o melhor que puder para que os erros do passado não se repitam. Ele ainda não parou, mesmo começando a se sentir cansado. No entanto, tudo tem um fim. Estamos nos preparando constantemente ao longo dos anos. Ele pediu ao pai que, pelo bem do povo miserável e também deste reino, tomasse uma decisão imediatamente. Guerra, uma palavra que não tive coragem de pronunciar há muito tempo. Meu filho não parece tão fraco quanto o pai. Ele olhou para Edwin. Ele perguntou, você está confiante o suficiente? Ele respondeu francamente, eu nunca mencionaria isso se não estivesse confiante o suficiente. O rei Heitor agora tomou uma decisão, então tudo bem, a partir deste momento. Dou toda a autoridade relacionada à guerra ao primeiro príncipe herdeiro do reino de Heitor, Edwin Hector.
Ele finalmente conheceu a pessoa que estava recebendo as instruções. O rosto de Edo estava cheio de determinação, pedindo para obedecer. Enquanto isso, no campo de treinamento do Sul, 3 semanas de treinamento também chegaram ao fim. O maestro de balé Frank sorriu brilhantemente e instruiu: "Você se tornará um membro da 5ª linha do Exército de Reserva a partir de hoje." De repente, percebendo que parecia um pouco ridículo, ele baixou a voz para um tom sério: "Tenho certeza que você já sabe, mas é um lugar que todo mundo quer ir. Tive que usar um pouco da minha autoridade para designar você para lá." Roman disse obrigado. Balé riu alto e disse para ele não ser educado: "Se precisar de alguma coisa, é só me avisar." Retornando à frente sul, Mark Burney abaixou a cabeça, agradecendo por tudo. Ele falou respeitosamente, e percebi que tinha ido muito mais longe com ele. "E talvez esta noite eu possa treinar meus soldados com todo o entusiasmo que tenho." Mark Burney estendeu um pedaço de papel à sua frente, e aqui estava. "Embora não tenha muito valor, acho que vai te ajudar." Ele continuou: "Este é um resumo de informações e características do terreno da frente sul. Tenho certeza de que será útil se um dia ocorrerem conflitos por lá. Mas acho que você provavelmente passará 2 anos em paz lá. Rezarei pela sua segurança." Roman sorriu e agradeceu. Pensou Mark Burney: "Minhas emoções estavam me incitando a segui-lo." Ele olhou para você, o Dmitri Romano que conhecemos nas últimas 3 semanas. "É Roman Dmitri que eu quero servir por toda a minha vida." Mas ele ainda estava apreensivo. Mesmo assim, Mark Burney olhou para os soldados atrás dele. O Sr. Roman já tinha muitas pessoas talentosas sob seu comando. Então não haverá espaço para alguém como eu, que perdeu um braço e não consegue nem brandir uma espada. Não ouse ser inseguro, eu só serei um fardo para ele." Mark Burney finalmente desistiu dessa ideia e disse adeus. Roman observou Mark Burney sair e abriu o jornal para ler. "Acho que ouvi dizer que Lucas teve que trabalhar muito duro para fazer isso." Ele sorriu levemente. "Sua gentileza é realmente algo digno de nosso respeito." Na frente sul, linha número 1, um dos 2 vigias notou algo. Assim que se virou para olhar e descobriu que o inimigo estava atacando, Henry se lembrou das palavras do tio. "Eu especificamente deixei você se juntar ao corpo de reserva da 5ª linha de defesa. Onde Roman estará, jure para mim. Durante os próximos 2 anos, ele deve criar simpatia por Roman a qualquer custo." Na 5ª linha de defesa, o distrito militar do corpo de reserva, Henrique seguiu os soldados de Romano. Ele estava secretamente irritado. Por que ele tinha que ficar perto daquele bastardo? "Mas pelo menos posso entrar na 5ª linha de defesa." Enquanto ele pensava, um som muito alto soou. Henry ficou atordoado e não entendeu nada. O anúncio de emergência foi repetido inúmeras vezes. O reino de Heitor declarou guerra e todo o exército estava se preparando para lutar. Henry achou extremamente difícil entender. Guerra? Luta? Que diabos é isso? Quando ele se virou para onde Roman estava, ele não conseguiu ver ninguém. Ele se perguntou: "Roman, para onde ele foi?" A 1ª linha de defesa será o primeiro time a lutar depois que Heitor declarar guerra. Mas a 5ª linha de defesa é a área que enfrenta o risco de colapso depois disso. O portão da cidade foi arrombado pelo exército de Heitor. Os soldados que guardavam Heitor eram grandes. Eles arrombaram o portão da cidade e os detiveram. Junto com os gritos de parada do inimigo, o som de espadas e espadas matando ressoou. Os 2 reinos iniciam uma guerra pela sobrevivência. O nome do comandante da 5ª linha de defesa. O Barão Brooks ficou de pé lá de cima e viu essa cena e tremeu. Este lugar nasceu aqui. A linha de defesa número 5 é considerado o paraíso da frente sul. Os soldados ali designados só tinham que comer e brincar. Há muito perdeu a essência de uma linha de frente. Os nobres de nível médio que participavam do exército tinham uma vida luxuosa, em vez de cumprirem seu dever como soldados. Tudo por causa de um homem que aceitou subornos para encher seu estômago ganancioso e faminto. É o corrupto Barão Brooks, o supervisor aqui. Agora, diante dessa cena, ele só conseguia ficar parado, observando, em pânico e pensando. Proteger a atual 5ª linha de defesa equivale ao suicídio. Brooks gritou ordens, manteve sua posição. As vidas de pessoas inocentes estarão em perigo se eles os deixarem passar. Ele acrescentou: "Não importa o que aconteça, não vacile." Brooks fugiu rapidamente. O soldado notou e gritou: "Comandante, para onde você está indo?" Seu rosto estava confuso. "Por favor, deixe-me em paz. Entrarei em contato diretamente com a família real." Romano ouviu a notícia da guerra e ordenou a todo o exército: "Todo o nosso exército irá para a 5ª linha de defesa imediatamente." Todos os soldados ouviram as ordens com seriedade. Roman liderou o exército para correr rapidamente. A frente sul carece de muita capacidade de defesa. Havia apenas uma mistura de equipamento degradado, vontade podre e comando incompetente. Roman, cheio de ordens, correu para a frente, com um plano em mente. Eles colocaram um corpo de reserva em prontidão para emergências, a 2 horas de distância da linha de frente. Roman cerrou os punhos com determinação. "Temos que chegar lá em pelo menos 1 hora." De repente, Brooks correu e acenou alto.
Vocês devem ser o exército de reserva. Ele ofegou e ordenou. Vou lhe contar os detalhes. Você é o comandante desses soldados. Por favor, escolte-me para a retaguarda primeiro.